Boa noite, eu sou o professor Gerson. Hoje vamos falar sobre teoria cinética dos gases. Então, a teoria cinética dos gases estabelece a conexão entre as descrições microscópicas e macroscópicas, incorporando conceito estatístico à descrição dada pela mecânica newtoniana. A descrição de um gás por inteiro pode ser feita estabelecendo as grandezas macroscópicas, que caracterizam o estado de equilíbrio do gás, que é pressão, volume, temperatura e energia interna. As grandezas macroscópicas de um gás podem ser interpretadas em termos de suas propriedades microscópicas, que é a massa, velocidade, energia cinética e momento linear. Em relação à descrição macroscópica de um gás ideal, as propriedades dos gases são muito importantes em uma série de processos térmicos. Nosso clima diário é um exemplo perfeito dos tipos de processos que dependem das propriedades dos gases. Se introduzirmos um gás em um recipiente, ele se expande para encher uniformemente o recipiente. Assim, o gás não tem um volume fixo ou uma pressão fixa. Seu volume é o do recipiente e sua pressão depende do tamanho do recipiente. Um exemplo do recipiente. Bom, um gás de densidade tão baixa geralmente é chamado de gás ideal. Quando um gás real tem uma densidade suficientemente baixa, suas moléculas estão suficientemente afastadas uma das outras, de modo que elas não interagem entre si. Então, a maior parte do tempo as partículas voam dentro do gás, sem sentir a presença uma das outras, que podem ser chamadas de partículas livres. Bom, vamos falar agora sobre o conceito de mol. O que é um mol, o que caracteriza? Então, é conveniente expressar a quantidade de gás em um determinado volume em termos de número de moles. Então, quanto mais gás possui, mais número de moles ele tem, né? Um mol, ele representado por N de qualquer substância, é a massa dessa substância que contém um número de Avogadro. Um mol possui 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de moléculas. Ou seja, o número de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23 por mol. Este número de Avogadro, o que foi obtido experimentalmente. Ou seja, o número de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol elevado a menos 1. Às vezes pode ser expresso dessa forma também. E o que é o número de Avogadro? Bom, o número de moles N de uma substância em uma amostra relaciona-se com sua massa de amostra, de acordo com a seguinte expressão. Então, N, que é o número de amostra dividido pela massa, onde M é a massa molecular da substância, geralmente expressa em gramas por mol. Por exemplo, a massa molecular da molécula de oxigênio O2 é 32 gramas-mol, ou seja, que a massa de um mol de oxigênio é, consequentemente, 32 gramas. Bom, por que esse número Avogadro? Esse número de Avogadro é para homenagear o italiano Amedeo Avogadro, um dos primeiros a concluir que todos os gases que ocupam o mesmo volume, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de átomos ou moléculas. Então, ou seja, que o número de mols contido em uma amostra de qualquer substância é igual à razão entre o número de moléculas da amostra e o número de moléculas do número de Avogadro em 1 mol. Agora vamos falar sobre as transformações gasosas particulares. Bom, transformação isotérmica, segundo a lei de Bohr-Mariotti. Para uma massa fixa de gás sob temperatura constante, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Ou seja, pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Aí nós temos o diagrama de pressão-volume, que é uma transformação isotérmica. Agora, transformação isobárica.
Lei de Guy-Lussac. Para uma massa fixa de gás sob pressão constante, a variação de volume é diretamente proporcional à variação de temperatura absoluta. Ou seja, volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. Aí nós temos o exemplo do gráfico de pressão por volume. Temos também as transformações volumétricas, segundo a lei de Charles, ou também isocórica, né? A pressão e a temperatura absoluta de um gás são diretamente proporcionais quanto ao volume é mantido constante. Então, quem é proporcional agora? Pressão por temperatura 1 é igual a pressão 2 por temperatura 2. Aí temos também um exemplo de um diagrama PV, né? Pressão versus volume. Lei dos gases gerais. Bom, pressão 1 vezes volume 1 dividido por temperatura 1. Pressão 2 vezes volume 2 dividido por temperatura 2. Esse objetivo é explicar as propriedades macroscópicas de um gás, por exemplo, sua pressão e temperatura, em termos das moléculas que o constituem. Mas qual gás? Seria ele o hidrogênio, o oxigênio, o metano ou talvez o hexafluoreto de urânio? Eles são todos diferentes? Experimentos mostram, contudo, que a quantidade PV dividido por NT é praticamente a mesma para todos os gases sob um grande intervalo de pressões. Mesmo o oxigênio tem uma variação menor que 1% entre 0,5 atm. Se repetirmos as medidas com as densidades dos gases mais baixas, então essas pequenas diferenças nas medidas tenderão a desaparecer. Aí nós temos exemplos dos gases com suas temperaturas, né? Lei dos gases perfeitos. Todas as variáveis podem ser combinadas na seguinte relação. Ou seja, PV é igual a nRT, onde P é a pressão em Pascal por Nm quadrado, V é o volume por metros cúbicos, N é o número de moles e R é a constante dos gases ideais, que equivale a 8,31 joules por mol ao Kelvin, e tem a temperatura em Kelvin. Podemos escrever a lei dos gases ideais como uma forma alternativa em termos de uma constante chamada constante de Boltzmann, K, definida como K é igual a R por número de Avogadro, né? Onde R é uma constante que equivale a 8,31 joules por mol Kelvin, e o número de Avogadro 6,02 elevado a -3 mol elevado a -1. Então essa constante equivale a 1,38 vezes 10 elevado a -23 joule Kelvin. Isso nos permite escrever que essa constante R dos gases perfeitos é igual a K, que é a constante de Boltzmann, vezes o número de Avogadro. Usando N, que é o número de Avogadro, por N dividido por NA. Temos NR, que é igual a N vezes K. Logo, definimos a expressão PV é igual a NKT, em que N é o número de mols do gás e R é uma constante, né? Conhecida como constante dos gases perfeitos. E K é a constante de Boltzmann. Nessa relação, N é o número total de partículas dos gases. Trabalho realizado por um gás a temperatura constante. Num processo isotérmico, a temperatura é constante. Então, nós temos aqui um exemplo de uma isoterma, né? Aqui temos o gráfico PV, pressão volume, então PV que é igual a constante. Bom, nesse processo a variação da energia interna é igual a zero. Aplicando o primeiro princípio da termodinâmica, a primeira lei de termodinâmica, nós temos variação da energia interna é igual a calor menos trabalho. Então nós temos calor menos trabalho equivale
o trabalho igual ao calor. Ou seja, a energia que entra no gás por meio do trabalho, sai gás por meio de calor, de modo que a energia interna permanece fixa. Então, em relação à expressão que nós tínhamos anterior, PV que é igual a nRT, que é pressão vezes volume, que é em número de mols, R é a constante, molar, T é temperatura. Então, ela equivale à pressão, que é igual a nRT, dividido por V. Agora, para a gente definir o trabalho, nós temos trabalho é igual a integral do volume inicial até o volume final, PDV. Que, atribuindo, nós concluímos que o trabalho é igual a nRT, logaritmiano, vezes volume final dividido pelo volume inicial. Então, isso para a gente determinar o trabalho, sempre nós temos, numa isotérmica, nós temos o número de mols vezes a constante do gás perfeito, que é o R, vezes a temperatura, que é em Kelvin, vezes o logaritmiano, e sobre o quociente do volume final pelo volume inicial. Trabalho realizado por um gás num processo adiabático. Bom, agora de uma isotérmica nós temos um processo adiabático, né? Bom, nesse processo adiabático, nós temos todas as superfícies do pistão tem um exemplo de um pistão aqui do lado, né, gente? A gente pode ver que está contido de gás. Então, todas as superfícies do pistão são isolantes perfeitos, de maneira que a transferência de energia pelo calor não existe, ou seja, que a energia é igual a zero. Aplicando a primeira lei da termodinâmica, nós temos também que a variação da energia interna, que é igual ao calor menos trabalho, concluímos que a variação da energia interna é igual ao menos o trabalho. Ou seja, que nesse processo adiabático, o trabalho é negativo, né? O trabalho realizado pelo gás é negativo, representando a transferência de energia para dentro do sistema, de maneira que a energia interna aumenta. E quando o gás se expande diabaticamente, a variação da energia interna é negativa. A expansão livre é um processo adiabático único, em que nenhum trabalho é realizado sobre o gás. Como a energia é igual a zero e o trabalho é igual a zero, nós temos também que a variação da energia interna também é zero. Ou seja, que a variação da energia, que a energia interna final menos a energia interna inicial é igual a zero. Conclui que a energia interna final é igual à energia interna inicial. Ou seja, não há variação na temperatura durante uma expansão livre adiabática. Trabalho realizado por um gás num processo isobárico. No processo que ocorre uma pressão constante, agora nós temos a pressão é constante. O trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume, né? Que é o volume final menos o volume inicial. Então, se a pressão trabalha por um gás num processo isobárico, onde a pressão é constante, então o trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Trabalho realizado por um gás num processo isométrico ou isocórico. No processo isométrico, o volume é constante e é criado segurando seu pistão de maneira que ele não se mova, ou seja, igual o pistão ficar preso, né? Então o trabalho aqui é zero, não vai haver trabalho. Aplicando o primeiro princípio de termodinâmica, a primeira lei de termodinâmica, nós temos que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Ou seja, que a variação da energia interna é igual ao próprio calor, a própria energia. Toda energia adicionada ao sistema por meio do calor vai para o aumento da energia interna do sistema. Bom, ficou claro, né? Que toda energia adicionada ao sistema por meio de calor, então toda energia adicionada ao sistema, ela vai para o aumento da energia interna do sistema.
trabalho realizado por um gás num processo cíclico. O sistema não isolado começa e termina no mesmo estado. Ou seja, o sistema cíclico tem o início, voltando, girando, né? Aplicando a primeira lei termodinâmica, nós temos, nesse caso, que a variação da energia interna é igual ao calor menos trabalho. Ela equivale, então, nesse processo cíclico, que o calor é igual ao próprio trabalho. Então, a energia adicionada ao sistema na forma de calor deve ser igual ao trabalho realizado sobre o sistema durante o ciclo. Então, os processos cíclicos são muito importantes na descrição das máquinas térmicas. Então, aqui nós falamos, gente, sobre todos os tipos de trabalho realizado, né? Que a gente tem aí. Agora vamos continuar. Teoria de pressão. Para qualquer molécula, V ao quadrado, velocidade ao quadrado, que é igual a velocidade ao quadrado x, mais velocidade de y no quadrado, e velocidade z do quadrado. Como há muitas moléculas, elas estão todas se movimentando em direções aleatórias, os valores médios dos quadrados da componente x, y e z da velocidade são iguais, de modo que a velocidade quadrática é igual a 1/3 da velocidade quadrada. Assim, nós temos, né, que P é igual a N vezes M V ao quadrado médio sobre 3V, ou seja, em que N é o número de mols e M é a massa molar. E velocidade média, nós temos também a velocidade média, né? V é a velocidade. Então, nós concluímos aqui que a raiz quadrada de velocidade média quadrática é um tipo de velocidade média, chamada de velocidade média quadrática das moléculas. E é simbolizada por V, R e MS. Seu nome a descreve muito bem. Elevamos ao quadrado cada velocidade. Encontramos a média de todos esses quadrados e depois tiramos a raiz quadrada dessa média. Então temos que P é igual a N vezes M de V ao quadrado, que é de velocidade média quadrática, dividido por 3V. Que essa equação é representativa do espírito da teoria cinética. Ela nos mostra como a pressão do gás em uma grandeza puramente macroscópica depende da velocidade das moléculas, ou seja, uma grandeza puramente microscópica. Aqui nós podemos concluir, então, que velocidade média quadrática dos gases, né? Que invertendo aquela equação, nós temos a pressão, que é igual a N vezes M de velocidade média ao quadrado, dividido por 3 vezes o volume. E usá-la para calcular a velocidade média quadrática, né? Então, a velocidade média quadrática, então, fica claro que vai ser raiz quadrada de 3RT. Nós já vimos que R é a constante dos gases perfeitos e que M é a massa molar, né? Então, nós já falamos sobre isso já anteriormente. Aqui nós temos alguns exemplos de velocidade média quadrada de alguns gases. Nós temos o hidrogênio, o hélio, vapor d'água, nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, dióxido de enxofre. Então, as velocidades moleculares podem ser surpreendentemente altas para moléculas de hidrogênio em temperatura ambiente de 300 Kelvin. A velocidade média quadrática pode ser 1920 mais rápido que uma bala. Agora vamos falar sobre livre caminho médio, ou seja, caminho livre médio.
Nós temos uma figura aí para demonstrar, né? Temos várias moléculas e alguns caminhos percorridos. A figura mostra a trajetória de uma molécula típica quando ela se move através do gás. Entre colisões, a molécula se move em linha reta, com velocidade constante, mudando abruptamente tanto o módulo quanto o sentido da velocidade, quanto ela colide elasticamente com outras moléculas. Embora a figura mostre as outras moléculas como se estivessem paradas, elas também estão se movendo, né? Em mecânica estatística, a teoria cinética dos gases se define como livre caminho médio a distância ou espaço entre duas colisões sucessivas das moléculas de um gás. Então, recordemos que num gás, suas moléculas estão em constante movimento, chocando-se uma com as outras. Bom, o que é o livre caminho, né? Então, nós vemos que a distância média é percorrida por uma molécula entre duas colisões, que ela varia inversamente com o número de mols pelo volume, o número de moléculas por unidade de volume. Bom, quanto maior o valor de número de moléculas pelo volume, maior é o número de colisões e menor é o livre caminho médio. Assim, elas variam inversamente com alguns parâmetros associados a tamanho das moléculas, como o diâmetro, por exemplo. Então, segundo a expressão que nós temos aí, que é representada por lambda no livre caminho, é igual a 1 por raiz quadrada de 2 vezes π vezes diâmetro ao quadrado vezes NV, que N nós falamos que é o número de moléculas e V é o volume. Então vamos voltar aqui, lambda nós vamos chamar de livre caminho médio, que é em metros, o D é o diâmetro das moléculas, N que é o número de moléculas e V o volume. Então nós podemos até prever que se lambda maiores forem as moléculas, assim, quando maiores forem as moléculas, menor deve ser o livre caminho médio. Podemos até prever que o livre caminho médio pode variar inversamente com o quadrado do diâmetro da molécula, já que é a seção de choque de uma molécula e não o diâmetro que determina a sua área efetiva como alvo. Agora vamos falar sobre distribuição de velocidade moleculares. Bom, essa distribuição de velocidade moleculares ela depende da velocidade média quadrática, que nós falamos da velocidade média quadrada anteriormente, né? Elas nos dão uma ideia geral das velocidades das moléculas de um gás a uma dada temperatura. Com isso, nós chegamos à conclusão que PV é igual a 4π vezes m por 2πRT, de elevado a 3/6 de V ao quadrado, e elevado a menos mV ao quadrado por 2RT, onde m é a massa molar do gás, né? R é a constante dos gases ideais e T é a temperatura do gás, e V é a velocidade da molécula. Além disso, nós podemos observar no gráfico que a grandeza PV é uma função de distribuição de probabilidade. Então, nós temos o gráfico aqui, nós podemos observar aí, né, que para uma dada velocidade de V, o produto PdV, PVdV, que é uma grandeza adimensional, é uma fração de moléculas cujas velocidades estão no intervalo dV no entorno de V. Então nós temos aqui esses gráficos, né, que vocês podem observar. Que coisa! De acordo com esse gráfico, a fração é igual à área de uma faixa de altura PV
uma faixa de altura aqui que nós temos aqui, né, que é PV e largura DV. Então, PV por largura é DV. A área total sobre a curva da distribuição corresponde à fração das moléculas, cujas velocidades estão entre 0 e infinito. Como dadas as moléculas estão nessa categoria, o valor da área total é igual a unidade, ou seja, nós temos a integral de 0 a infinito, P de V, que é igual a 1. Além disso, nós temos a fração, que é igual a integral de velocidade inicial, velocidade final, de velocidade 1, velocidade 2, PV dV. Observando que a distribuição de velocidade das moléculas, nós temos esses gráficos aqui, uma temperatura de acordo, nós temos sua área, né? Que é a área, que é PV por dV, que é essas faixas aqui, que nós acabamos de comentar. Agora nós podemos falar sobre velocidade média, média quadrática e a velocidade mais que provável. A princípio, podemos determinar a velocidade média das moléculas de um gás da seguinte forma, né? Podemos cada valor de V na distribuição, ou seja, multiplicamos V pela fração PV/dV de moléculas, cujas essas velocidades estão em um intervalo infinitesimal de V, no entorno de V, que em seguida somamos todos esses valores de Vp, VdV, que o resultado é o valor médio, que na prática isso equivale a calcular, né, o valor médio de 0, a integral de 0 a infinito, Vp, VdV. Observando analogamente, que a média dos quadrados das velocidades, V ao quadrado, pode ser calculado usando essa equação, né, que velocidade média, que é igual a raiz quadrada de 8RT por π massa. Então essa vai definir essa velocidade média. Então, a velocidade média pode ser concluída velocidade média ao quadrado, então é igual a 3RT por m. Então assim nós podemos também definir. Ou seja, que a velocidade média quadrática também ela é definida por raiz quadrada de 3RT dividido por m. E além disso, nós também temos a velocidade mais provável, que eu vou chamar ela de Vp, que é a velocidade para a qual a PV é máxima. Para calcular Vp, fazemos dP por V, que chegamos à conclusão que a velocidade provável é igual a raiz quadrada de 2RT por m. Então a velocidade média quadrática é 3RT por m, e a velocidade mais provável é 2RT por m, raiz quadrada de 2RT por m. Assim também, podemos dizer que é mais provável que uma molécula tenha uma velocidade Vp do que qualquer outra velocidade. Mas, assim que algumas moléculas elas têm velocidade muito maiores que a velocidade provável. Então, essas moléculas estão na cauda de alta velocidade de uma curva de distribuição, como nós podemos observar nessas figuras aqui anteriormente, né? Já que são elas que se tornam possíveis a chuva de luz solar, porque sem as quais elas não existiriam, né? O que poderia ser? Então, galerinha, essa aula hoje da teoria cinética, então, nós vamos ficar por aqui. Uma boa noite e até a próxima.